Boa noite, amigos e amigas que acessam a João Pessoa Noticia.com e o canal do YouTube. Eu sou Marival Acioli, sou jornalista e apresento o programa Paraíba em Sintonia. E o assunto de hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre essa situação de esquerda-direita, direita-esquerda, não é? Desse esquerdismo torto, dessa direita inconsequente, não é? Desses momentos que hoje o Brasil passa por incapacidade de uns, maldade de outros e, por que não dizer, pela própria dinâmica que o baronato paulista conseguiu implantar desde 1930, por aí assim, né? E o assunto de hoje não deixaria de ser sobre essa pseuda chamada esquerda, que nunca foi esquerda. No Brasil não tem esquerda, como também não tem direita. Tem uma radicalidade se apresentando como esquerda e tem outra radicalidade se apresentando enquanto direita, que não são nem uma coisa nem outras, né? Partindo desse princípio, evidentemente, eu quero chegar ao que hoje essa nação brasileira está sofrendo por causa dessas situações antagônicas ao que deveria ser o trato cultural dessa nação, né? E que, infelizmente, mentiram para o povo. Há pessoas aí dessa pseudo-esquerda dizendo, não, porque o Acioli agora ele é de direita e tal. Olha, irmãos, eu sinto muito dizer que essa direita que você fala eu não reconheço, e muito menos essa esquerda que vocês são. A João Pessoa Noticia.com passou até uns dias com esse programa fora do ar, pelo fato de eu não querer entrar nessa querela baixa, medíocre, de pessoas mal informadas e outras desinformadas, porque a gente precisa entender que uma nação não é feita de cabo de guerra. Uma nação não é feita de 11 jogando de um lado e 11 jogando do outro, no final deu 1-0 e a torcida fica lá dando tapa um no outro, lá na arquibancada. Então, um país não se trata com essas atitudes e muito menos com essas finalidades que essa esquerda escrota, mentirosa, vagabunda também inventou. Eu quero tratar disso com muita propriedade, porque infelizmente não sou de direita. Felizmente sou de centro à esquerda, mas também, infelizmente, eu fui enganado por essa famosa chamada esquerda brasileira. Então, o princípio legal da coisa vou nortear aqui em 3 metodologias. A primeira, o que é Estado e o que o cidadão representa nesse Estado e o que esse Estado representa para esse cidadão. A segunda, o que é a direita no Brasil. E a terceira, da mesma forma, o que é a esquerda. Bom, o que é Estado? O
o que cidadão representa nesse Estado? No Brasil, é impossível da gente fazer essa pergunta nem nesses universitários aí, né? Só se for os universitários que vai lá para Silvio Santos. Com todo respeito ao Silvio Santos, mas não diz a história, pergunta aos universitários. Aí o cara vai receber uma resposta maluca. Bom, se o povo brasileiro não foi norteado, preparado para entender o que é Estado, ele também não pode se entender em que Estado que vive. O conhecimento do povo brasileiro, medonhamente, é pouco, porque lhe foi tirado o direito de conhecer o que é Estado e o que esse cidadão representa nesse Estado. É evidentemente que essas pseudas lideranças, usando desses artifícios, busca e encontra nessas pessoas o tamanho certo para eles inventarem e montarem os seus salvadores de pátria, defensores disso, daquilo outro, tudo mentira, tudo pouca vergonha, tudo esculhambação. Mas vamos ao segundo ponto, não é? Porque o segundo ponto é exatamente aonde tudo começou. Porque existe uma mentira deslavada dessa aspa direita, que é esse baronato elite paulista, principalmente, que se encastelou na USP, com ódio de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o salvador da pátria? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a burguesia paulista, com ódio de Getúlio Vargas, pelo simples fato, o Estado monárquico que eles destruíram em nome de uma proclamação de uma república feita nas coxas, que vocês queriam apenas o Tesouro Nacional e assabarcar o poder para evitar uma coisinha simples que o povo brasileiro deve saber. E se não sabe, passará a saber. A monarquia de Dom Pedro II não era escravocrata. E vocês, baronato do café, do açúcar, elite paulista, as beiras da Carioca e Mineira, são escravocratas até hoje. Então vocês teriam que derrubar o império, a monarquia, não porque a monarquia fosse tão ruim ou tão boa, ou tão espetacular. Não, uma coisa nem outra. É porque vocês não aceitavam que o trabalhador brasileiro pudesse receber como indenização terras. Digam, seus escrotos do baronato paulista, principalmente, se é mentira, porque havia um tratado dentro dos papéis da monarquia, com todos aqueles embrólios que já acontecia, para que o trabalhador brasileiro vindo da escravidão fossem indenizados. Uma indenização mínima, simples, para que eles pudessem tocar a vida deles com dignidade. E para isso teriam que ter terra. E pasme, povo brasileiro, amigos e amigas que acessarão o canal do YouTube e a joaopessoanoticia.com, que
as terras e aquela indenização que deveria ser feita para aqueles ex-escravos não eram tão danosa para a elite paulista, nem para a elite carioca, nem para a elite mineira, e muito menos para qualquer outra elite montada no Brasil daquela época. Porque terra até hoje é o que mais tem. Era o ódio que vocês têm da classe trabalhadora e a empáfia de ser os melhores, porque vocês eram subjugados ao Lord Bank, vocês eram subjugados ao dinheiro inglês, vocês eram subjugados a uma ordem que era um poder moderado, que o Dom Pedro II fez e era exemplo para o mundo, porque nós chegamos a ser a segunda potência do mundo, seus escrotos do Baronato Paulista. E foi vocês quem evitou isso, que o Brasil fosse grande e até vocês também fossem grandes. Mas vocês deram um golpe com essa história de monarquia que não servia mais. E quando vocês inventaram essa república escrota, feita nas coxas, que não tinha papéis nenhum que sustentasse esta república, vocês 30 anos depois estavam desmoralizados, porque o Marechal Deodoro já tinha sido defenestrado, tinha morrido, o outro também, e quando Getúlio Vargas sobe ao poder, encontra uma parte da elite e da burguesia paulista com ódio de vocês, escrotos, porque vocês tinham destruído o sonho deles. E vocês não tinham moral para nada mais. E aí é que vocês, ao perder o poder, porque a própria classe média paulista, ligando o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, derrubaram vocês, vocês se encastelaram na USP e montaram a maior desgraça que uma nação pode ter. Evidentemente que a USP tem homens e mulheres de bem que seguem outras trilhas. Estou falando desse assunto. E vocês conseguiram destruir a nação brasileira de golpes em golpe e ainda montaram o golpe de 64. Porque vocês não aceitaram que João Goulart fizesse as reformas que deveria ser feita. Agora vamos ao PT. Essa esquerda escrota, mentirosa, vagabunda. O PT é o quê? Braço esquerdo do Baronato Paulista, porque o braço direito, já após a ditadura militar, foi quem? O PSDB do escroto do Fernando Henrique Cardoso. O PT nunca foi de esquerda. O PT é braço esquerdo e o Baronato no meio. E o PSDB, braço direito. É isso. Quando o senhor Inácio Lula da Silva evita a subida de Brizola ao poder, faz o serviço sujo do Baronato Paulista encastelado na USP, que depois nós soubemos que um dos braços desta organização criminosa do Baronato da elite paulista foi quem deu um golpe na UNB, feita por Darcy Ribeiro em Brasília. Então, escrotos petistas, ou de qualquer outro partido que se diz de esquerda, não me intitule e não me enquadre em nenhuma das artimanhas que vocês montaram, porque eu não pertenço a essa putaria que vocês montaram para enganar o povo brasileiro. Outra coisa, esquerda escrota,
Vocês nunca partiram para um campo de ação democrática. A ditadura militar foi muito mais eficiente. O que vocês fizeram foi uma ditadura do proletariado, usando os sindicatos, destruindo a capacidade dos sindicatos de se autogestar, de se autopromover, de se autoindepender. Porque você pega na própria Alemanha, ou ali mesmo, com todos os problemas que a França vem passando, a Europa em alguns países, os sindicatos, eles têm a liberdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cidadão tem a liberdade de se organizar e de bater de frente com o poder. Aqui vocês, escrotos, vocês cumpliciaram os sindicatos para que os sindicatos ficassem subjugados, e no julgo que vocês impuseram aos sindicatos desmoralizaram os mesmos, e o trabalhador brasileiro não teve informação e nem formação, porque vocês nunca foram de esquerda, vocês nunca foram democráticos, seus escrotos. Então não enquadrem ninguém, enquadrem vocês mesmos de traidores da pátria. Porque é isso que vocês são. Abra um debate honesto com a sociedade brasileira, porque vocês não salvam nem a bunda de vocês. Imagine, e eu quero perguntar ao povo brasileiro onde é que Salvador de Pátria resolveu algum problema. A sociedade brasileira precisa de se entender, precisa de ter a consciência plena do que é Estado e do que representa esse Estado para esse cidadão, para essa cidadã. Seus escrotos, precisamos de informar e formar o povo brasileiro. Precisamos de criar os elos e os anelos para que o povo brasileiro saiba se movimentar num terreno pantanoso de tantos abismos como é hoje e como está essa pátria Brasil, por causa desses desgraçados que, usando das artimanhas que aprenderam, usurparam o poder para interesses próprios. Então, brasileiros, brasileiras, tenham a certeza de que tudo passa. Não se deixem levar mais por essas escrotagens desses defensores da pátria e para a rua, com a bandeirinha para defender de sei o quê. Como também essa direita, aspas, que vai para a rua para se colocar no poder do baronato paulista e da elite paulista, que também não vão conseguir, porque são escrotos miseráveis que odeiam o povo. E, como diz o próprio Gessé de Souza, transformar o povo na ralé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta foi a comunicação de hoje, para que os amigos e as amigas saibam de que não se deixem levar por essas artimanhas de esquerda que não existe, e muito menos dessa direita que também é escrota. Nós temos que caminhar pelo centro, porque no centro acomoda e as cargas se balanceia bem para que a gente consiga caminhar, consiga trazer felicidade para o povo brasileiro. Mas não haverá essa felicidade se não houver conhecimento. Porque o grande pensador Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Se não nos conhecermos,
como é que nós vamos agir se não temos conhecimento de nós mesmos? Mas também há quem diz que foi Jesus que disse: me diz com quem andas, pois direi quem tu és. Então, meus amigos, minhas amigas, o comunicado que eu tenho que fazer hoje aos mentirosos da esquerda, bandidos, e aos mentirosos da direita e bandidos também. Nosso caminho é pelo centro, nosso caminho é pelo conhecimento. E temos que aprender, temos que voltar para abrir livros e discutir a história profundamente com as famílias. E essa história tem que ser levada aos bancos dos colégios dos nossos filhos e netos, e depois ao trabalho, aos sindicatos, às igrejas. Vamos discutir a nossa nação como ela deve e merece ser discutida. Não há interesse de identitaristas e muito menos de malandros e de elementos da quinta geração do baronato paulista que odeia o trabalhismo e que montaram uma viela para destruir o verdadeiro trabalhismo, que é o PT. O PT não tem nada a ver com o trabalhismo, o PT não tem nada a ver com o trabalhador, o PT não tem nada a ver com o sindicato. O PT é escroto, é mentiroso, é bandido, é ladrão das ideias de um povo pundonoroso, maravilhoso, como é esse povo vindo do negro, do índio, do caboclo. Ou deixar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É ou não é, Júnior? É. Então, Júnior, desliga aí, por gentileza, em cima.